E o São Lucas 24 Horas está de volta e na última semana o São Lucas Hospital Center sediou um evento organizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Vamos conferir agora o destaque dessa semana com o repórter Silvio Matos. O São Lucas Hospital Center promoveu o primeiro curso SAVA, Suporte Avançado de Vida em Anestesia de Cascavel. Realizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, o curso presencial tem como objetivo a qualificação em diagnóstico, prevenção e tratamento de situações críticas em anestesia. Os médicos foram recepcionados pela organização do curso, que contou com a presença da presidente da SPA, Sociedade Paranaense de Anestesiologia, que comentou a evolução do atendimento ao paciente. O treinamento do profissional faz com que o atendimento mude completamente, a qualidade do atendimento, do resultado, né? Então, o treinamento faz com que o anestesista consiga entregar um trabalho muito mais especializado, muito mais confiante, com mais segurança. Então, para o paciente isso é incrível, é a melhor opção possível, porque realmente para ele o resultado é especial, é sensacional. E realmente faz muita diferença mesmo para o atendimento. As temáticas foram distribuídas em momentos teóricos e práticos, com foco na máxima absorção e fixação dos conteúdos. Os participantes tiveram acesso a variadas simulações realísticas, que aproximaram o aprendizado da rotina hospitalar. Esse curso é o curso mais avançado que tem de anestesiologia. Ele é formatado para fazer com que o anestesiologista ele lide com situações de crise de maneira adequada, de maneira organizada e de maneira que traga todo o benefício para o paciente, que seja o retorno dele para a vida normal dele. A organização local destaca a relevância da realização do primeiro curso SAVA de Cascavel. Bom, é um privilégio para a gente, né? É a primeira vez sendo realizado o SAVA. O SAVA a nível nacional é algo muito importante na área de anestesiologia e trazer esse curso para Cascavel é um marco para a gente e mais ainda para os nossos pacientes que serão atendidos na instituição, que serão atendidos de uma forma em excelência, com um dos melhores cursos que a gente tem na Sociedade Brasileira de Anestesiologia. É muito importante ter o SAVA em Cascavel pela primeira vez. Ter esse apoio tanto da Sociedade Paranaense quanto da brasileira é muito importante para a gente e incentivar que mais cursos venham para o interior do estado, não só para Cascavel, mas para toda a região oeste. Nos últimos anos, as chamadas canetas emagrecedoras ganharam espaço nas prateleiras das farmácias e nas redes sociais, sendo apontadas por muitos como aliadas na perda de peso. No entanto, apesar da popularização, o uso dessas substâncias exige cautela, acompanhamento médico e informação qualificada. E para entender melhor como funcionam, quais são os reais benefícios e os riscos associados, conversamos com o médico endocrinologista Dr. Eduardo Tedesco. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, Gabi. Estamos às ordens. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um tanto delicado e polêmico, né, doutor? Que é a questão da obesidade e, consequentemente, as canetas emagrecedoras e os tratamentos. Então, para a gente aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria que o doutor começasse falando justamente sobre a obesidade. Ela é uma doença, né, doutor? Ela é considerada uma doença já hoje. Doutor, poderia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os graus de obesidade que hoje tem também e como isso tem atingido a nossa população no Brasil? Sim, a obesidade hoje é considerada uma doença, né? E uma doença crônica, então que a gente precisa cuidar a longo prazo. E decorrente da obesidade a gente traz muitos problemas à saúde, né? A gente pode enumerar aí problemas cardiovasculares, como hipertensão arterial, né? Problemas mesmo de contração cardíaca, problemas aí na parte metabólica, como a questão de colesterol elevado, o diabetes, a síndrome metabólica e as questões osteoarticulares que pesam bastante também, né? As dores de costas, articulações de joelhos, quadril, né? Então, estão muito relacionadas aí à questão do sobrepeso. E doutor, quando que a gente considera essa questão, um sobrepeso? Como que é feita essa avaliação num adulto? Porque a questão da obesidade, ela vai desde a criança também, mas num adulto de idade média, como que vocês fazem essa avaliação de quando é que o indivíduo está sobrepeso, obeso e tudo mais?
Isso, então tem classificações, né? Atualmente a gente ainda usa o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, onde a gente avalia ali o peso do paciente pela altura ao quadrado, e a gente faz essa relação e então identifica ali qual que seria esse índice. Então, o normal seria até 24,9, acima de 24,9 a gente entenderia que a pessoa está com sobrepeso, acima de 30, obesidade grau 1, acima de 35, grau 2 e acima de 40, grau 3. Tem outros estudos já em voga, né, tentando modificar um pouquinho esse diagnóstico, não deixar só as custas do IMC, mas avaliar também a distribuição dessa gordura, né? Será que ela está mais intraabdominal? Será que ela está mais subcutânea? E ainda colocar ela se ela está fazendo alguma alteração clínica no paciente, como essas doenças que a gente comentou na primeira pergunta, ou se ela ainda é aquele obeso que está saudável. Então isso daí a gente acaba já usando isso no nosso dia a dia, mas para a classificação ainda está só o IMC. Quando a gente fala sobre essa questão do tipo de gordura, né, e a distribuição, a questão de quando atinge a gordura visceral, que é o tipo de gordura mais preocupante, né, doutor? Que é quando está nos órgãos, seria isso também? Essa distribuição também faria parte dessa questão do tipo de gordura? Isso, a obesidade visceral é aquela obesidade, aquela gordura que está realmente entre as vísceras, entre os órgãos, né? Então, clinicamente a gente pode identificar isso como aquela pessoa que tem aquela obesidade mais central, mais em abdômen mesmo, e não tanto em braços, pernas, quadril. Ela tende a ser mais prevalente em homens, né? Ou pacientes que têm um perfil mais parecido com o andrógeno, né? Ela tende a ser mais inflamatória. E com isso aí aumenta esse risco cardiovascular mais do que a obesidade periférica, digamos assim. Que seria no caso quando tem algumas pessoas que brincam que é aquela barriga um pouco mais dura, aquela gordura que você não consegue pegar, né? Seria de modo geral e popular, seria isso, né? Isso aí mesmo. Então acho que fica um pouco claro da gente entender, e quem tá em casa já começa a pegar ali na barriguinha para saber como que tá. E, doutor, falando sobre a questão da obesidade, a gente entra então na parte do emagrecimento. E nos últimos anos a gente vem visto cada vez mais um movimento desse emagrecimento utilizando algumas métodos, como no caso das canetas emagrecedoras, remédios que têm auxiliado. E eu gostaria que o doutor explicasse um pouco sobre isso também, porque a princípio elas não tinham esse fim de emagrecimento, certo? Elas foram feitas para outras finalidades. E como é que a gente chegou nesse ponto, doutor? Isso, o início, né, do desenvolvimento das moléculas que hoje tem nessas canetas vieram com os estudos em diabetes, né, tentando aí buscar um meio de ter mais uma arma de tratamento aí de terapia para diabetes. O que se verificou é que quando a gente usava essas medicações e aumentava-se os níveis desses hormônios que são dessas canetas, a gente aumentava aí a saciedade do paciente e a diminuição do esvaziamento gástrico, que melhorava então a saciedade e diminuía aí o quanto o paciente comia. E aí a partir desses achados, começou-se então verificar que dava para fazer estudos com pacientes só com obesidade, sem diabetes, para ver o que a gente poderia encontrar. Então hoje essas canetas elas são usadas com fins para tratamento de diabetes, mas também com tratamento de obesidade mesmo em pacientes sem diabetes. E falando sobre a questão, né, hoje a gente vê alguns nomes conhecidos, né, desses tipos de emagrecedores, e como é que aconteceu? Esse foi um movimento muito também das redes sociais, né, doutor, de trazer viralizou basicamente todo mundo falando sobre isso e a utilização. E anteriormente não era necessário acompanhamento médico para fazer a compra desses medicamentos, mas hoje já é necessário. Então como que o doutor percebe também essa mudança do cenário para esse acompanhamento médico também? Sim, historicamente, o que a gente percebe? A gente não tinha armas terapêuticas suficientes, né, e adequadas para tratar a obesidade. Tínhamos algumas medicações, mas que a perda de peso era em pouca quantidade, né, 5% do peso inicial, e que às vezes trazia aí uma frustração para o paciente e para o médico também na hora de tratar, porque não conseguia atingir uma perda mínima que pudesse trazer saúde para o paciente. Nos últimos 10 anos a gente viu surgir aí as novas moléculas e conseguia então trazer uma melhor perda ponderal e que isso trazia resultados em saúde. Então com isso aí, surgindo essas canetas e esses hormônios aí,
começou a chamar a atenção da população que estava funcionando, né? Então as pessoas, como no início não precisava de receita, o pessoal começou a ir buscar. E aí vem, como tudo que é descontrolado, vem os abusos, né? E aí com isso aí começou a chamar a atenção também as complicações que estava trazendo de um tratamento ou do uso inadequado das canetas, né? Então viralizou realmente, e aí recentemente a gente vê aí o controle, né, da Anvisa e das prescrições para que tenha um acompanhamento mais adequado para não passar extrapolado uma perda saudável para uma perda agora de peso que seja deletéria para o corpo. Falando justamente sobre como o funcionamento, então, o doutor explicou um pouquinho sobre a questão da saciedade. Então, basicamente, é uma substância que ela é injetável, e aí esse paciente, como que funciona? Ele aplica todos os dias? Como que é o tratamento utilizando esse tipo de medicamento, doutor? Isso. Das canetas, nós temos 2 formulações básicas, né? Uma que são os análogos de GLP-1 e outras que são os análogos de GIP mais GLP-1. Os análogos de GLP-1 têm várias formulações, tem algumas que são de uso 2 vezes por dia, tem outras que são de uso diário, tem outras que são de uso semanal. Também existe a formulação via oral do análogo de GLP-1, que é de uso diário também. E existe aí esses análogos combinados de GIP e GLP-1, que é de uso semanal. Então, existem algumas variações entre eles. Entendi. Daí, no caso, quando o paciente busca o médico, vai ser feita essa análise do que é melhor para o tratamento desse paciente. Daí vai ser avaliada aí qual é a questão metabólica desse paciente, se ele tem fator de risco, se não tem fator de risco, se ele tem alguma alteração endocrinológica por baixo, como é que é a sensibilidade desse paciente ao uso das medicações, e a gente vai titulando dose e vendo o que é mais necessário para ele, se ele se adapta melhor com diário, semanal, via oral, e é assim que a gente trabalha com o paciente. E, doutor, hoje a gente vê muito já o pessoal buscando, então, né, os médicos, olha, eu quero fazer o uso de tal medicação, só que é muito além disso, então tem toda uma análise desse paciente, se ele pode ou não. Esse é o caminho que é indicado para todo paciente, ou antes disso vocês tentam outras formas de emagrecimento, de tratamento da obesidade, doutor? Como que é feita essa condução de quando prescrever, qual é o momento correto para aquele paciente? Em literatura, então, a recomendação é assim: se o paciente ele tem sobrepeso, o ideal para ele, não precisa de nada tão potente, a gente pode entrar com dieta e intensificar a atividade física dele. É o mais natural, o mais saudável, é modificar o estilo de vida mesmo. Agora, se esse paciente tem já obesidade grau 1, né, 30 de IMC para cima, esse paciente sai beneficiado com o uso tanto das modificações de estilo de vida quanto com o início de farmacoterapia. Então, estaria indicada alguma das medicações para ajudar a perder peso. É importante falar também que às vezes o paciente com sobrepeso, mas que já tem aí alguma alteração causada pelo sobrepeso, como hipertensão, pré-diabetes ou uma dislipidemia, ele também pode se beneficiar já do início da farmacoterapia. E falando sobre essa questão da constância, então a partir do momento que esse paciente ele tem a obesidade, como o doutor disse, ela é crônica, então mesmo que ele perda aquele peso, ele ainda assim é um paciente que é considerado obeso, como o doutor disse. Ou, por exemplo, se ele perder a mais, chegar no IMC desejado, ele sai, digamos assim, da obesidade, doutor. Isso, ele pode até diminuir os níveis de obesidade, né? Eu tinha uma obesidade grau 2, fui para grau 1, ou estava grau 1, fui para sobrepeso, isso pode acontecer. E pode acontecer de um paciente conseguir realmente chegar num peso bom, assim, dentro de IMC normal. Mas isso é a minoria dos pacientes que conseguem. Muitos vão sofrer demais e não vão conseguir chegar e aí acabam abandonando o tratamento por causa dessa frustração. Só que aí, assim, quando a gente olha exames do paciente, medidas dele, desempenho dele, a gente vê que mesmo ele não tendo, às vezes, conseguido chegar naquele nível normal, né, considerado de IMC, ele teve uma melhora de desempenho bastante importante. E isso aí traz uma saúde fenomenal, melhora o humor para trabalhar, sono fica melhor, né? Pacientes que roncam acabam às vezes diminuindo o ronco, tendo um padrão de relaxamento melhor e descanso melhor, aquela fadiga crônica às vezes melhora, né? Então é por aí que a gente começa a trabalhar, né? E é um processo, né, doutor? Então é uma jornada, como o doutor disse, que não é fácil, porque ainda mais quando a gente... culturalmente, a questão da comida é algo muito ligado, né, à nossa sociedade, é muito vinculado a essa questão social, de fato, Sim. né? Então, controlar isso também é um desafio, né, doutor? Essa questão de
manusear, entender, e é muito uma questão psicológica junto, né? Um tratamento do corpo e também da mente, eu acredito que nesse momento da dieta, da jornada desse paciente. Assim, de forma ideal, o tratamento da obesidade, ela é multidisciplinar, né? Precisa, então, não só do médico endocrinologista, mas precisa do nutricionista estar junto, precisa do psicólogo estar junto, do professor de educação física estar junto, porque é uma modificação realmente de estilo de vida, né? E aí, quando você consome menos calorias e consegue gastar mais, a gente consegue entrar num equilíbrio melhor. E, lógico, as medicações que a gente está falando entra tudo aí para a gente ter esse equilíbrio entre gasto e ganho, né? Então é multidisciplinar, né? Precisa. E acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque, como eu disse, a gente vem vendo esse movimento através das mídias e é importante reforçar a importância de cada profissional durante esse processo, né, doutor? O doutor disse, vai além do paciente, é um trabalho em conjunto, então é interessante falar também que não é só o uso da medicação, tem muito por trás também para que ele emagreça com saúde, né? Que é o importante. Isso. Se a gente deixar só nas costas do remédio, a hora que ele para ou a hora que você diminui a dose, né, e não houve a modificação do estilo de vida, a melhora da alimentação, o hábito da atividade física, a tendência é reganhar. Então, um dado, assim, uma informação bem interessante é que, assim, a gente tem o nosso tecido adiposo e quando a gente emagrece, a gente não mata aquelas células, elas não morrem, elas murcham, mas elas ficam lá. Então, assim, a chance de você reganhar peso após você parar um tratamento é grande, muito maior do que de ganhar peso do que aquele paciente que nunca ganhou peso antes, porque ele não tem aquelas célulazinhas ainda formadas. Então, assim, eu emagreci e reganhei, efeito rebote. Isso não existe, tá? Esse conceito é um conceito errado. O que a gente tem é aqueles compartimentos já formados, né? E a partir do momento que você tirou a medicação que te dava saciedade, ou que você deixou de fazer aquela dieta com menor quantidade de calorias, ou deixou de praticar a atividade física que você gastava mais, tudo leva você a voltar a acumular naquelas célulazinhas a gordura. Então é importante esse acompanhamento e essa constância no estilo de vida mesmo na mudança. Doutor, falando um pouquinho sobre a questão das contraindicações, existem então pacientes que não podem fazer o uso desse tipo de medicação? Como que funciona também essa questão? Tá. Contraindicação, principalmente pacientes que tenham algum efeito alérgico, alguma intolerância a componentes da medicação. Essa é a principal condição. Existem algumas situações clínicas que se pede bastante atenção. Então, pacientes que têm um carcinoma medular de tireoide ou histórico familiar, é melhor a gente evitar o uso da medicação, porque em ratos apresentou alterações, tá? Mas em estudos humanos não. Então, se orienta só ficar de olho nesses pacientes ou evitar, por enquanto, o uso nesses pacientes. Gestação, lactação, né? Isso aí tem que evitar, né? Não tem estudos ainda nesse perfil de paciente, né? Gestante, então tem que evitar. E pacientes com histórico passado de pancreatite. Também teve aí uma alteração em estudos que foi estatisticamente não tão significativo, mas entre grupo controle e grupo tratado, de um caso. Então, pede-se também que fique de olho. Na prática, assim, eu não tenho visto acontecer pancreatite, mas em estudo clínico foi mostrado, né? Então, a gente fica de olho sempre. E tem algum efeito colateral durante esse processo de uso da medicação, doutor? Assim, a gente já ouviu algumas coisas sobre tontura, algum mal-estar. Pode realmente acontecer isso? Pode. Decorrente do mecanismo de ação mesmo, que é diminuir o esvaziamento gástrico, né, e dar saciedade, o paciente, quando toma a medicação, quando aplica a medicação, ele paralisa, de certa forma, o estômago, então ele fica mais restrito a receber os alimentos. E nessa história aí, o paciente, quando começa a usar ou aumenta a dose, ele sente bastante náusea. Então, a náusea é o principal efeito colateral, seguido de vômito, mas o vômito é bem menos, né? Pode dar tontura, às vezes dor de cabeça, que são efeitos menores, assim, que menos prevalente, tá? Dor no corpo, um pouco de mal-estar, mas o que mais a gente vê é náusea e depois vômitos. E por conta disso, é outra dúvida que recentemente saiu algumas matérias e algumas
notícias sobre a questão dos bebês do Ozempic, sobre a questão da alteração do anticoncepcional para mulheres que usam esse tipo de medicamento. Isso acontece por quê, doutora? É por conta, então, dos vômitos, da náusea? Como que funciona também isso? Porque acho que gera um pouco de receio e dúvida para quem não está esperando engravidar durante o processo. Então, a questão se torna um pouco lógica, porque assim, você toma um anticoncepcional, passa pelo estômago, chega no intestino, acontece a absorção. A partir do momento que você está usando uma medicação que diminui o esvaziamento gástrico, ele não permite que aquele anticoncepcional passe pelo trato digestivo, ele vai demorar mais para passar. E nessa situação, às vezes, a absorção não acontece de forma adequada e os níveis hormonais, então, flutuam e pode acontecer daí do anticoncepcional não estar funcionando perfeitamente. Então, nesse caso, seria nos anticoncepcionais orais. Nos outros métodos, ele não tem uma alteração. Isso, se for injetável, mas, né, ou transcutânea, é mais fácil. Mais tranquilo. Então, dá para ficar tranquilo, e quem usa esse método acaba que é interessante conversar também com os outros médicos, com o ginecologista, para tentar adaptar durante esse processo do tratamento, né, doutor? E falando sobre a questão, então, dos benefícios, então a gente falou um pouquinho sobre as contraindicações, um pouco sobre o tratamento, e a gente entende, logicamente, que a questão da perda de peso traz benefícios para a saúde desse paciente, mas de modo geral, o doutor poderia explicar um pouco mais sobre isso, então, doutor? Sim. Bem, de benefício, né, a perda de peso claro, assim, é o que a gente busca. A gente tem aí os análogos de GLP-1 que, dependendo da dosagem e dependendo da sensibilidade do paciente, eles beram aí uma perda de peso de 10 a 15%, que é muito bom. E essas novas moléculas agora de associação GIP e GLP-1, elas podem chegar a beirar 20% de perda de peso. E isso é bem interessante porque se a gente comparar com cirurgia bariátrica, né, que tende a perder em torno de 30% a 50% do excesso de peso, eles se equivalem quase. Então é uma situação que você não precisa operar, não precisa modificar trato digestório, nem absorção de paciente e evita aquelas complicações pós-bariátricas, né, usando medicamento. Né? O problema maior hoje no Brasil é o custo, né, que limita bastante a gente usar assim, em maior quantidade e maior número de pacientes. Então esse é o grande benefício. Lembrando que como ele age no diabetes, então é uma medicação bastante segura para diabetes, bastante efetiva, e tem um adendo, né? Até pouco tempo atrás, aliás, a gente não tinha medicamentos que diminuíssem doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio decorrente de diabetes. A gente conseguia bastante diminuir retinopatia, nefropatia, neuropatia, mas doença cardiovascular, né, morte por doença cardiovascular, não. E desde o aparecimento de algumas outras moléculas também, né, entre elas essas canetas, a gente começa a diminuir morte cardiovascular. Então ela é segura para o coração, diminui descompensação de insuficiência cardíaca, evolução de doença renal crônica, tá, pelo diabetes, e infarto agudo do miocárdio e AVC. Então são canetas assim que a molécula traz um benefício à saúde além de só perder peso. Então, realmente é um tratamento que traz muitos benefícios para esse paciente, como o doutor disse, essa mudança de vida associada ao uso desse medicamento, então traz, a gente vê, né, alguns casos de pacientes e tudo mais, então o doutor percebe isso na prática mesmo, essa mudança, com né, doutor? certeza. Principalmente essa questão de disposição também, né, de ter uma qualidade de vida novamente, ou até para quem muitas vezes vem desde a infância já com uma obesidade, então esse tratamento é muito importante. Então, de modo geral, para a gente desmistificar, é um tratamento seguro, doutor? É seguro, desde que não seja feito abusivamente sobre, né, cuidados, né? Perfeito. Então, com a indicação médica, o acompanhamento... Doutor, só um pouquinho antes da gente encerrar nossa conversa, existe algum tipo de dependência desse tipo de medicamento? Quanto tempo vocês fazem esse tratamento até quando ele parar, então... Como que funciona esse processo também, doutor? Porque acho que essa é uma dúvida que acontece também dos pacientes entenderem como que funciona ao longo do prazo. Certo. As canetas, elas não geram dependência, tá? Química, psíquica, nada assim, tá? Diferente de outros componentes do passado que até foram retirados do mercado que agiam aí como anfetaminas, né? Então não tem essa ação como tinha aquelas medicações do passado, tá? Nesse sentido ela é muito segura. Com relação aí à parada do uso da medicação, não existe uma situação de desmame. O paciente ele pode parar de usar a medicação quando quiser, de forma abrupta, né? Não teve nenhum estudo que mostrou que não poderia fazer isso. Acontece que é aquela coisa, você parou de usar,
você tem obesidade, né? Um paciente com obesidade, a gente já comentou que é uma doença crônica, e a partir do momento que você para a medicação, ela vai diminuir a ação dela sobre o trato gastrointestinal, então o estômago volta a esvaziar normalmente e perde aquela sinalização da saciedade. Então o paciente volta a se alimentar como era no passado. Se em algum momento ele começar a ganhar peso e ele não se der conta que ele está passando já de uma linha vermelha ali do peso, ele vai voltar a ganhar como estava antes, e quanto mais tempo ele ficar sem voltar a tratar ou procurar o médico, mais ele vai ganhando peso. E isso não é um efeito rebote, é um efeito simplesmente porque você tirou a medicação. Né? Então, o que a gente orienta o paciente? Eu perdi 12 quilos. Tá? Então, a gente vai parar porque eu estou com o gasto alto, né? tá pesando o orçamento da família, então vamos parar. Fica de olho, tá? Mantém sua atividade física constante, mantém sua dieta constante. Você começou a reganhar peso, passou ali de 5, 6 quilos, sinal vermelho, né? Sinal de atenção aí. É a hora da gente, às vezes, voltar a fazer uma consulta e ver uma estratégia, às vezes, de uma dose menor, ou de voltar a usar por mais alguns meses aí a medicação para não deixar extrapolar e começar a perder o controle da obesidade. Isso é bem importante. Então, é um tratamento contínuo e também muito individualizado para cada caso do paciente, quando ele é o momento certo. E, como o doutor disse, então, acho que a nossa conversa explicou muito bem sobre essa questão de ser uma doença de fato, sobre ser um tratamento. Então, assim como o tratamento das demais doenças, tem toda essa questão de quando e qual o momento ideal para cuidar da saúde desse paciente, né, doutor? Então, fica o recado, acredito que se o doutor quiser deixar mensagem sobre essa questão do acompanhamento, o doutor atende aqui no São Lucas. Isso. Então, um paciente que já percebe que não está ali, o peso já não está passando, então é importante fazer essa consulta, né, doutor? Sim, é interessante a gente avaliar tudo, né, as questões clínicas relacionadas à obesidade, as questões mecânicas relacionadas à obesidade, traçar um plano de tratamento, uma perda de peso que seja adequada para aquele paciente, então não é uma perda de peso indefinida, para que as doenças causadas pela obesidade sejam pelo menos controladas, né? E lógico, o paciente pode até se sentir melhor com peso menor, né? E assim que a gente passar esse tratamento, acompanhar por um tempo e o paciente desejar parar, ele tem que ficar sempre atento a esse peso, não deixar, né, perder o fio da meada e voltar a ganhar peso. Então, de tempo em tempo, às vezes tem que fazer um retratamento ou, às vezes, uma dose de manutenção menor, né? Um acompanhamento. Então é isso, doutor. Muito obrigada pela participação. Acredito que foi muito enriquecedora essa conversa, ainda mais quando esse tema está super em alta, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso, e fica o convite para vir mais vezes. Obrigado, Gabi. Obrigado também aos telespectadores. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!